A impressão que deu é que as relações entre Estados Unidos e Brasil vão ficar mais complicadas daqui para frente, tá? O Marco Rubio teve numa sessão do Congresso aqui nos Estados Unidos e classificou o Brasil entre os países não amigáveis aos Estados Unidos, né? Ele disse, na resposta dele para o pessoal do Congresso, que hoje os Estados Unidos têm um grande número de aliados em toda a América, em todas as Américas, né? Com exceção de Cuba, Nicarágua, não sei o que lá, e falou no final, e falou Brasil e a Colômbia que estão no meio de processos eleitorais. Ou seja, a visão que dá é que realmente os Estados Unidos não conta com o Brasil como um aliado. Mas também a expectativa é que esse processo eleitoral, tanto na Colômbia quanto no Brasil, resulte em coisas positivas aqui para a União das Américas e para a solução dos problemas que todos nós temos, né? Por outro lado, o Lula andou brigando muito e, curiosamente, ao mesmo tempo que o Marco Rubio depunha lá no Congresso americano criticando o Brasil, o Lula criticava o Marco Rubio, né, falando que não, porque é curioso ver como é que o Lula não quer bater no Trump, ele não quer comprar briga com o Trump. O que será que houve? Ano passado o Lula estava tão animado em brigar com o Trump, falar que ia brigar com o Trump, não sei o que lá, e de repente ele parou de brigar com o Trump. Ele agora não quer brigar com o Trump, ele quer brigar com o Marco Rubio. Que coisa estranha, né? O Lula falou um monte de besteiras, de que a culpa era do Marco Rubio, de que o, sei lá o que o Flávio tinha que ser enforcado, eu não sei o que lá, os filhos do Bolsonaro tinham que ser enforcados igual Tiradentes. Eu não sei se ele percebeu a ironia no final das contas, né? Porque Tiradentes é um herói brasileiro, né? E ele está querendo justamente enforcar o Flávio Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. Vamos entender essa confusão aqui, mas o que a gente tira dessa história toda aqui é que o caminho do Brasil com Lula é um caminho de confronto com os Estados Unidos, tá? Não é um caminho bonito, não. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, essas notícias foram sugeridas por Não Coube, comi um dicionário e fiquei sem palavras, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Hoje mais cedo a gente falou sobre o relatório da USTR, né, da seção 301, que recomendava um aumento de tarifas de 25%. Então, muito importante lembrar que esse relatório não obriga a tarifa, não força a tarifa, não está havendo um tarifaço ao Brasil neste momento. É uma recomendação que ainda tem um mês ainda de negociação e que depois vai ser aceita pelo Trump ou não. E o Trump nem precisa aceitar imediatamente, ele pode simplesmente ficar com isso como uma carta na manga, né? Ou seja, pode ser até uma coisa positiva para o Flávio Bolsonaro, uma vez que passa a ser interesse da indústria brasileira que a gente passe a ter boas relações com os Estados Unidos daqui para frente. E boa relação com os Estados Unidos é eleger o Flávio, é tirar o pinguço corrupto do Lula, que já não tem mais apoio de ninguém aqui na América Latina, né? Mas, além dessa questão, teve duas outras coisas que aconteceram, né? Teve o caso aqui dessa conversa do Marco Rubio. Aqui, o secretário de Estado Marco Rubio classificou nessa terça-feira o Brasil como um dos países que representam desafios para a política externa norte-americana. A declaração foi feita durante uma audiência no Congresso nos Estados Unidos. Ao avaliar o cenário político do hemisfério, o Rubio afirmou que Washington conta com uma coalizão de mais de uma dúzia de aliados nas Américas, né? Em seguida citou Brasil, Cuba, Nicarágua e Venezuela como exceções dentro da região, mas falou que todas elas estão sendo consertadas, né? Tá aqui, ó. O Sam Puncher traz aqui pra gente que nós temos prosperidade econômica que anda de mãos dadas, é uma história incrível que basicamente, exceto a Nicarágua, exceto Cuba e a Venezuela, que ainda tem desafios, ou seja, ele falando sobre a política na região, né? Que é muito bom os Estados Unidos estarem integrados com o resto da região para ter um desenvolvimento conjunto e coisa e tal, e aí emendou o Brasil. E, claro, o Brasil, embora eles estejam no meio de um ciclo eleitoral, até certo ponto o governo da Colômbia também, ou seja, o que eles estão falando é que, olha só, tem alguns problemas, mas está resolvendo, tá? Tem um ciclo eleitoral agora que pode resolver esses problemas todos, né? Ao mesmo tempo, o Lula, o pinguço corrupto, está fazendo o que a gente imaginava que ele ia fazer, né? Como eu falei para vocês, é lógico que esse relatório da USTR seria usado eleitoralmente pelo Lula. Esse é o lado negativo dessa coisa, como eu falei no vídeo mais cedo, né? Não é um tarifaço ainda, não é tarifa ainda, é uma ameaça, mas é lógico que o Lula ia tentar explorar isso eleitoralmente. Eu não sei se vai ter tanto sucesso com isso não, tá? Mas ele está tentando fazer exatamente isso, olha só.
Lula associa a visita de Flávio Eduardo a Donald Trump com a decisão da seção 301 e diz que filhos do Bolsonaro são piores do que o pai e são vendilhões da pátria, né? Ou seja, dizendo que eles que trouxeram isso daqui. Sendo que, lembra, a gente falou, o Flávio Bolsonaro especificamente disse que pediu para não ter tarifas contra as empresas brasileiras, né? E vamos lembrar, esse relatório vai sair da USTR, vai para o Trump, e o Trump que vai decidir depois se vai botar tarifa ou não. E o Trump pode fazer uma coisa muito engraçada, de pegar esse relatório e falar, não, eu conversei com o Flávio Bolsonaro, e por enquanto a gente não vai botar tarifas no Brasil não, porque o Flávio Bolsonaro garantiu para mim que a gente vai ter uma conversa muito boa para resolver os nossos problemas em seguida, né? E com isso botando um checkmate completo no Lula aqui no Brasil, né? Ou seja, ou o pessoal bota o Flávio Bolsonaro, ou o pessoal vai ter que encarar tarifas de 25% ano que vem, né? Não sei o que vai acontecer, mas é uma possibilidade, né? Agora, olha só, por menos que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou o Tiradentes, foi enforcado. O Lula tá falando uma mentira aqui, tá? Quem foi enforcado foi o Tiradentes. O Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, viveu a vida toda, morreu depois de velho, né? Repara que o Lula está confundindo as duas figuras, né? Por quê? Porque é o que eu falo para vocês, o Lula adora se colocar como rebelde antissistema, mas na verdade o Lula é o sistema. Repara, o Lula, o Joaquim Silvério dos Reis, era o sistema, é o cara do sistema. É o cara que entregou o Tiradentes. O Tiradentes era... Aliás, essa história toda é meio mal contada, ninguém sabe se existiu de verdade, enfim. Tirando aí as imprecisões históricas, se fiando pela lenda, né, pelo que é dito, né, o Tiradentes foi enforcado exatamente porque liderou uma revolução contra o establishment aqui no Brasil, né? Repara como é que o Lula está dizendo que não, que merece ser traidores da pátria. De certa forma, os portugueses encaravam o Tiradentes como um traidor da pátria, né? Aliás, foi por isso que ele foi enforcado, o Tiradentes, não o Silvério. O Silvério era o amigo do cara lá que delatou o cara, né? Era o socialista amigo lá que delatou o Tiradentes, né? O Tiradentes era o cara antissistema que queria, né, que sabotou o Império Português, né, com o desejo de independência dele e foi enforcado por isso. Então repara que o Lula confundiu as coisas aqui, mas em última análise ele está, primeiro, ameaçando o Flávio Eduardo Bolsonaro de enforcamento e, segundo, está dizendo que eles são mesmo o anti-establishment, né, contra o sistema. Né? O Lula está ferrado, ele sabe disso. Né? Teve mais outras coisas nessa mesma fala do Lula aqui, né? Quase simultaneamente que o Rubio criticava o Brasil, o Lula também estava falando do Rubio aqui. Ó. Ele, Rubio, é anti-América Latina porque ele é inimigo mortal de Cuba. Cara, que absurdo isso, bicho. Ao contrário, o Marco Rubio é pró-América Latina. Ele é o cara que quer salvar a América Latina da tragédia que foi Cuba. Eu acho impressionante como é que o Lula consegue achar que Cuba é um sucesso. Ele acha que Cuba é maravilhoso. É aquilo que eu falo para vocês, essa comunistada de cabeça branca da América Latina, o sonho deles era fazer com os outros países da América Latina o que Fidel Castro fez em Cuba. Ferrou Cuba completamente. É impressionante como é que as pessoas não conseguem enxergar a falha óbvia do que aconteceu com Cuba, por culpa do comunismo, evidentemente, né? E aí fica o Lula aqui todo, não, porque ele não gosta, ele é inimigo mortal de Cuba. O Lula, ele é filho de cubanos, cara. Cubanos, os pais dele saíram de Cuba, ele nasceu nos Estados Unidos, é verdade, mas os pais dele são cubanos, né? Mas o Lula, que não é cubano, né, como prefere o Fidel Castro, como ama o Fidel Castro, né, acha que não sei o que lá. Felizmente, essa geração de comunistas de cabeça branca que acha que o Fidel Castro fez foi positivo em Cuba está chegando ao fim, né? Felizmente, né? Aqui, ó, eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil, ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. E aqui tá uma outra coisa curiosa, cara. Porque, lembra, o Lula, até um pouco tempo atrás, estava doido para brigar com o Trump. Ele achava que brigando com o Trump ele conseguia melhorar os índices eleitorais dele, né? Conseguia melhorar a popularidade dele. E agora ele não quer brigar com o Trump. Por que ele não quer brigar com o Trump? Ele não está mais interessado nisso? Ele está brigando com o Marco Rubio, agora está colocando a culpa no Marco Rubio? E, bom, a resposta para isso é muito simples, né? Ele quer brigar com o Trump, ele quer bater no peito, falar soberania, não sei o que lá. Só que, ao mesmo tempo, ele sabe, ele já percebeu agora que o Trump pode machucar. O tarifaço machucou o Brasil, que teve no ano passado. Né? Se voltar isso, vai machucar. É muito dolorido. Né? Então ele sabe que ele não pode vender essa ideia de bater de frente com o Trump, porque o pessoal já viu que vai perder o apoio. Não vai ter empresário nenhum apoiando o Lula, não vai ter ninguém apoiando o Lula.
Então o que o Lula está tentando fazer? Está tentando inventar essa história de que o adversário é o Marco Rubio, não é o Trump, porque o Trump eu converso bem, mas o Marco Rubio é que é o problema, para arrumar uma desculpa para os empresários brasileiros para por que ele está fracassando nessa história. Ele está fracassando nessa história porque não há nenhum interesse dele de resolver isso de verdade, né? Então essa é a situação dele, ele está criticando o Marco Rubio. Lembrando que o Marco Rubio muito provavelmente será o próximo presidente americano, tá? Aqui, ó, e outra coisa que ele falou nessa fala, nessa coisa que ele tava chateado, o Lula hoje, o Lula tá preocupado hoje, tá? Ele disse que teve uma discordância na reunião da Casa Branca. O secretário de Comércio dos Estados Unidos afirmou que o Brasil taxa produtos norte-americanos. O lado brasileiro negou. Peraí, que negócio é esse? Ele taxa sim, eu sei disso, eu já fui taxado. Experimenta fazer isso, vem aqui nos Estados Unidos, compra uns iPhone, volta pro Brasil e vê se o pessoal lá na Receita não vai querer te taxar. O Brasil taxa para caralho os produtos americanos, taxa muito caro mesmo, é impressionante, chega a ser absurdo, né? Aliás, o Brasil discutindo esse negócio de taxação de 25%, 10%, sendo que o Brasil bota 100%, 150% de taxa nos produtos americanos, né? Segundo Lula, posteriormente foram feitas 3 reuniões e não houve acordo. Lógico que não houve acordo, vocês estão mentindo, pô. O governo brasileiro taxa pra caramba os produtos americanos. O secretário de Comércio dele começou a dizer que tinha taxação. Eu disse pro Trump, aqui tem divergência entre o meu ministro e o seu ministro. Então nós vamos dar 30 dias para eles provarem quem está certo e quem está errado. Se eu tiver errado, eu aceito. Se você tiver errado, você aceita. Não sei o que é lá. Porra, para com isso, Lula. Tá achando que a gente é otário de acreditar nisso? Você está tentando engrupir o pessoal, né? E é lógico que tem muita taxação brasileira dos produtos americanos mesmo, né? Enfim, então, ou seja, o Lula está comprando briga com o Marco Rubio, né? E aí, olha que coisa engraçada, né? Diplomacia do porrete. Trump indica o pequeno Rubio para a embaixada no Brasil. Eu falei sobre isso no vídeo ontem, né? Da indicação do Daniel Pérez, né? Que ele também é filho de cubanos, né? Ele tem o mesmo background do Marco Rubio, né? E, ou seja, é o pequeno Rubio, né, para a diplomacia no Brasil, né, é uma porrada mesmo. E parece que a indicação desse embaixador dos Estados Unidos para o Brasil surpreendeu o governo Lula, tá? Aqui, ó. Segundo a apuração da analista de política da CNN, Daniel Pérez era desconhecido e chegou sem aviso ao governo brasileiro. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, nomeou Daniel Pérez como novo embaixador americano no Brasil. A indicação anunciada na segunda-feira surpreendeu o governo brasileiro, segundo a apuração da analista. Desde a transição entre Joe Biden e Trump, o cargo de embaixador estava vago, né? A antiga gestão da embaixada americana havia deixado de lado o posto e nenhum novo representante havia sido designado até então. Daniel Pérez não é um nome no radar das fontes diplomáticas consultadas pela CNN. Ele é um político filiado ao Partido Republicano, legenda do Donald Trump e oriundo da Flórida. Ou seja, só esse perfil por si só demonstra que é alguém que pode ter um caráter ideológico, um forte caráter ideológico. Foi o que eu falei no vídeo de ontem. Ou seja, a diplomacia brasileira já percebeu que essa indicação do Daniel Pérez não é um gesto de amizade com o Lula, não. É uma preparação para o governo Flávio, né? E aí, tem mais aqui, tá? Da briga do Lula com o Marco Rubio, né? Aqui, o Paulo Figueiredo colocando aqui. É por isso que a gente está na merda diplomática que estamos. Em meio a uma crise com os Estados Unidos, Lula resolve partir para ofensa contra o homem mais poderoso da diplomacia americana. É a antidiplomacia. É claro que vai continuar dando errado. Por que o Lula faz isso com tanta facilidade? Porque eu já falei para vocês, o Lula está acostumado com a era da informação centralizada, em que essas coisas eram compartimentadas. Ele podia falar uma besteira aqui no Brasil, que a imprensa cuidava de não espalhar muito lá para os Estados Unidos e coisa e tal. Coisa que ele falou só para o pessoal dele ali. Agora não é mais assim, todo mundo ouve todo mundo está na internet, todo mundo sabe que todo mundo está falando a opinião de todo mundo sobre tudo a qualquer momento. Você não pode mais manter duas opiniões segregadas, né? E no momento que ele briga com o Rubio, ele está comprando uma briga que pode ser maior até do que ele imagina, né? Porque, olha só, isso aqui é o polymarket da eleição presidencial americana de 2028. Não se sabe ainda quem vai ser os candidatos, tá? Por essa eleição aqui, por esse gráfico aqui, o Vance ainda é quem tem mais chance de ganhar a eleição presidencial de 2028. Mas, se você reparar o histórico no tempo, o Vance vem caindo sistematicamente na preferência e o Rubio vem subindo sistematicamente na preferência, ao ponto que nesse momento há basicamente um empate técnico ali do Rubio, do Vance e do Gavin Newsom, que é o candidato democrata, que é o amarelinho aqui, né? Esse outro aqui também é democrata, esse aqui é a Kamala Harris, mas a Kamala Harris eu acho muito pouco provável de ter alguma chance, tá?
Ou seja, tudo leva a crer que se continuar nessa tendência, a gente tem 2 anos ainda antes da eleição de 2028, o Rubio vai ultrapassar o Vance e vai ser o candidato republicano, e os democratas não vão ter chance de qualquer forma. Ou seja, o Lula ainda vai estar comprando, se por um acaso o Lula ganhar a eleição no Brasil, já está comprando uma briga com o próximo presidente americano também, né? Aliás, outra coisa curiosa foi que o Trump publicou a foto dele com o Flávio Bolsonaro aqui. Foi muito legal ter Flávio Bolsonaro na sala oval da Casa Branca. Um jovem muito inteligente e que ama o seu país, o Brasil, muito, né, o presidente Trump. Ou seja, uma mensagem do Trump bem pessoal, uma coisa bem pessoal, mostra uma proximidade do Flávio Bolsonaro. Compara com a mensagem que ele deixou para o Lula, né, em que ele não botou foto nenhuma e uma mensagem protocolar. Eu concluí um encontro com o Lula, o presidente do Brasil, muito dinâmico, né? Lembra que eu já expliquei para vocês que muito dinâmico na linguagem do Trump não é elogio, tá? Muito dinâmico é inconsistente, 2 caras que falam uma coisa e depois fala outra, né? Muito dinâmico. Discutimos muitos tópicos, comércio, especificamente tarifas. O encontro foi muito bem, nossos representantes estão marcados para discutir outros assuntos e coisa e tal. Outros encontros podem ser marcados nos próximos meses, se necessário, presidente Trump. Repara como é que é um negócio muito protocolar com o Lula, né? Com o Flávio Bolsonaro, eu estava aqui com um cara, um amigo, gostei muito dele, que legal, e não sei o que lá. Pois é. Eu diria para o empresariado brasileiro, meu amigo, que a escolha está muito clara agora. Se o pessoal, se a Faria Lima continuar com a brincadeirinha de fazer o L, vai se ferrar, meu amigo. O L vai ser poderoso, o L aí da Faria Lima de novo, hein? Fica brincando de fazer o L para vocês verem onde é que vocês vão parar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.